Vamos agora a palavra familiar. Meus irmãos aqui. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Senhor Deus amado, Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, Pai, que nós vamos dar essa palavra. Te pedimos, Pai, que seja o teu Santo Espírito a usá-la, Pai. Que essa palavra venha de encontro a cada coração, a cada necessidade, Pai. Que não apenas a ouvirmos, Pai. Que venhamos a colocar em casa, Pai. Pois é tudo que o Senhor espera de nós, verdadeiros e duradouros, Pai. Abençoa a tua serva e a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz. Eu gostaria que o coral aqui cantasse mais uma vez esse refrão. E você, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser ficar de pé, desde que eu cheguei aqui, os primeiros louvores já confirmaram a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. E muitas vezes a gente, nas nossas falhas, né? A gente não consegue ver. E eu comecei a pedir para o Senhor, me ajude a ver o que o Senhor quer para a igreja tão amada. E foram louvando, até fui anotar os louvores para depois não esquecer. Eles cantaram que o Espírito Santo é bem-vindo na nossa vida. E agora eles finalizaram com esse lindo louvor que fala do amor de Jesus. Eu gostaria que você louvasse com eles, mas que você cantasse como se fosse a sua oração. Aleluia. A sua oração de gratidão, porque se nós fizermos uma retrospectiva de onde o Senhor nos tirou e aonde Ele nos colocou, e quando eu falo aqui, sem Ele nós morremos, Ele vem tratar da vida eterna porque nós não tínhamos esperança. E realmente, sem Jesus, nós morremos mesmo. Agora com Ele nós temos vida em abundância, vida eterna. Nós podemos passar um tempo e nos queremos enganar de que nós conseguimos sozinhos, ou de que nós chegamos aqui pelo nosso próprio mérito e esforço. Mas não, porque eu não sei você, mas quando eu louvo esse hino, eu fico pensando, para onde eu estava indo se Ele não tivesse entrado no meu caminho? Se Ele não tivesse me parado, não, aqui você vai parar, e você agora vai voltar e me seguir. Aonde eu estaria hoje? Aonde você
Você chegou? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 7. A partir do 36. Senhor, é um novo tempo para nós. Se você desejar o novo de Deus, tem novo de Deus para você aqui. Aleluia! Agora, se do jeito que a gente estava andando antes estava bom, você pode estranhar um pouco, mas realmente o Senhor tem um novo. Aleluia! E Ele vai mover muitas coisas. Ele vem falando principalmente em nossos próprios conceitos, e Ele quer quebrar isso. Há algum tempo o Espírito Santo vem falando, se você puxar as pregações dos domingos, você vem começando a perceber que o Senhor, Ele quer derrubar conceitos velhos. Aleluia! Sofismas, coisas que a gente colocou na cabeça e não quer abrir mão de jeito nenhum. O 36 de Lucas 7 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher, que mulher é essa? Pecadora, daquela cidade, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os, ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse assim: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. 2 pontos, ele explica: uma pecadora. Então Jesus lhes disse: Simão, tenho algo para dizer a você. E ele disse: diga mais. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, 500 dias trabalhados, e outro 50. Como nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida, a maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher. Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque eram muitos os seus pecados, e eles foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Até aí. Quando o fariseu convida a Jesus para entrar na sua casa, a Bíblia não vai relatar, nem os comentários bíblicos vão sugerir o que realmente aquele fariseu queria com Jesus na sua casa. Muitos podem ter sido os motivos para tal convite, mas uma coisa é fato: ele não foi honrado naquela casa. Ele foi convidado e ele entrou
Vamos lavar os seus pés. Lembra João Batista, quando ele disse assim, ó, eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias? Porque quando eles chegavam na casa, o escravo, o empregado vinha, tirava as sandálias do convidado e lavava os seus pés. Por isso Jesus lava os pés dos discípulos também naquele ritual do lava-pés que a gente fala. Então Jesus chegou e não teve esse serviço, não teve essa honra. Lavar os pés, oferecer água, que era um bem, Era como se você tivesse uma poupança bem gorda, se você tivesse bastante água na sua casa. Ele não ofereceu água para lavar os pés como um gesto de humildade e serviço. Ele não demonstrou isso. Uma forma de acolher os convidados e demonstrar cuidado e respeito. Tudo isso em um pequeno gesto que Jesus não recebeu nesse princípio. Então, logo a gente pensa, qual foi o motivo dele levar Jesus até lá? Vou parar um pouquinho agora para trazer para nós. Nós temos convidado Jesus para entrar na nossa casa. Para entrar na nossa vida. Só que muitas vezes os motivos são vários. Tem uma lista enorme de motivos antes de chegar para que eu possa honrá-lo. Para que eu possa verdadeiramente demonstrar o meu respeito, o meu serviço. Então a gente tem uma lista enorme de coisas para pedir, talvez até para agradecer. Ah, mas eu chamei para agradecer, ok? Só que de todo jeito, se você está agradecendo, é porque foi algo que você já recebeu, correto? Então você tem um motivo para agradecer. Isso te motiva a cuidar. Mas lá, no último item da lista, vou chamar Jesus aqui, para que eu possa honrá-lo, para que eu possa demonstrar o meu respeito e o meu serviço. O fariseu se encontrava numa posição da sociedade acima daquela mulher. A casa não era dela, a casa era dele. Mas quem realmente recebeu Jesus naquele dia? Entende? Por que eu falei sobre o vaso de alabastro? Que parece que a gente combinou na notícia. Sobre Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Aleluia. E porque nós falamos que foi lindo o momento em que nós nos encontramos com Ele. Eu gosto muito dessa frase que Jesus vai usar no final. Ele vai dizer assim, ó, a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aí no 47, no finalzinho, aqui no meu texto, na minha Bíblia na versão, vai dizer assim, ó, muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Esse pois significa por causa de, ou seja, por causa do quanto ela amou Jesus, os pecados dela foram perdoados. Então, o que moveu essa mulher a estar aos pés de Jesus não foi buscar o perdão. Ela entendeu que ela precisava, porque senão ela não teria ido até lá. Mas quando ela chega diante de Jesus, ela derrama o seu amor e não a petição. Entende? Então ela foi para derramar o seu amor. Ela não foi lá, ela foi lá
e ela entendeu que ela precisava se arrepender. Mas o arrependimento aconteceu no secreto. O arrependimento dela aconteceu antes. Quando ela encontra Jesus, ela demonstra o seu amor. Por quê? Porque ela estava livre do pecado. Ela sentia que ela estava leve, que ela estava limpa. Então ela foi lá para oferecer a Deus o seu amor, porque há muitos anos ela não sentia o que era estar livre, limpa, leve. E eu te pergunto, onde será que ela conseguiu? Onde será que ela conseguiu dinheiro para comprar aquele perfume? Foi realmente onde você pensou. Ela era uma prostituta. A Bíblia não vai falar que ela era Madalena, Maria Madalena, não vai dar nomes e não era. Era uma mulher pecadora. E ela conseguiu aquele perfume com o dinheiro da sua prostituição. E o que ela faz? Ela joga tudo aos pés do Senhor. E não é isso que a gente precisa fazer. É chegar aos pés de Jesus e declarar para Ele: olha, tudo aqui, meu pecado. Tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, o que eu pensei, está aqui aos seus pés agora. Eu entrego. Quando ela quebra, ela não está quebrando somente um vaso, ela está quebrando um ciclo da sua vida. Ela está começando ali um novo ciclo, uma nova vida. É aos pés de Jesus que a gente precisa derramar tudo aquilo que está nos prendendo à velha vida. Porque aquele vaso significava para ela, a velha vida. E ela não queria mais. Quando as pessoas nos olham para nós mesmos, que aquele povo chora, que aquele povo grita, que aquele povo ajoelha, porque quem foi muito perdoado, muito ama. Aleluia. E a gente não consegue ficar como aquele fariseu indiferente à presença de Jesus. Aleluia. Jesus estava na casa dele, mas ele estava indiferente à presença de Jesus. Não aconteceu nada com ele. Jesus estava na casa dele e não aconteceu nada com ele. Então não é só você convidar Jesus para entrar na sua casa, mas é se derramar na presença dele. É entregar tudo que você tem. Ah, mas eu tenho pouco. Entrega tudo que você tem. Ah, mas eu tenho muito. Entrega tudo. Um devia 500, outro devia 50. Se a dívida de quem devia mais era maior, e o maior era o pecado, então maior foi o perdão. Então este ama mais. Então quando você... Uma vez me perguntaram: mas eu nasci no berço cristão, eu não tenho muito testemunho. Eu disse: que privilégio, porque você não tem testemunho. Talvez você não tenha muito testemunho, mas você também não tem feridas. Você não tem tanto arrependimento, talvez não tenha tantas cicatrizes. Então seja grata. Mas independentemente se você deve 500, que é quando você tem esse testemunho de quando antes de Jesus chegar na sua vida, ou se você deve 50, porque todos somos devedores, independentemente de qualquer coisa. Então você que deve só 50, não julgue aquele que devia 500 e a dívida dele foi paga. Não julgue. Porque a gente não faz ideia do quão grande é o alívio que ele está sentindo.
envergonhado daquela dívida ser perdoada. Será que a gente já teve alguma dívida financeira, algum boleto, alguma coisa pago por alguém do nada, assim? Alguém já teve essa experiência? Amém. Já teve? Qual que é o sentimento? Qual que é a sensação? Então, assim, trazendo para a nossa vida espiritual, nós devemos tudo a Deus. Nós estávamos distantes, mortos, como foi cantado aqui. Nós estávamos mortos, estávamos perdidos. E Ele nos encontrou. Aleluia. Não é só um ritual, não é só um culto. É um sentimento de eu devo gratidão eterna, porque eu devia e a minha dívida foi paga. Não é agradecer, não é servir para poder ter dívida paga. É tendo dívida paga agora, eu sou grato, eu amo, porque eu muito fui perdoada. Se você foi muito perdoado, assim como eu, nós precisamos entender essa verdade hoje. Nos derramar o nosso amor aos pés do Senhor. Aleluia. O fariseu frequentava cultos, conhecia a Bíblia, servia na igreja, se a gente fosse trazer nos nossos dias. A mulher era vista como um objeto. A mulher casada servia para dar filhos, e de preferência filhos homens. E uma mulher prostituta valia menos ainda, valia nada. Jesus a acolhe e usa a sua atitude como exemplo para um fariseu religioso. Ela chora, ela derrama perfume e Jesus entende, só com as lágrimas, quanta dor, quanto arrependimento e quanto alívio continha naquela atitude. E Jesus vai dizer que os pecados dela estavam perdoados. E ela entende que não foi por causa daquela atitude. Ela vê que foi antes, que foi por causa do seu amor, do amor que ela derramou para Jesus. Porque ele vai falar sobre o amor. Ele vai terminar dizendo, olha, quem foi perdoado, pouco ama. Ou seja, parafraseando, quem foi muito perdoado, muito ama. Ela provavelmente, como eu já disse, ouviu Jesus pregando, ouviu e viu pessoas sendo transformadas. Ou seja, antes dela receber Jesus na sua casa, que ela não tinha condições, como fariseu, ela recebeu Jesus na vida dela. Aí sim fez toda a diferença. Ele era crítico, ele era homem, ele era religioso, ele tinha todas as vantagens. Mas eu quero crer que Jesus não foi lá só pelo convite e não foi lá só por ele. Como Jesus sabia da mulher samaritana no poço, que ele fala assim, é necessário que eu passe em Samaria. Foi necessário que Jesus estivesse lá, naquele dia, naquele momento. Ela não perdeu a oportunidade que foi lhe dada. Quantas oportunidades a gente perde de derramar aos pés de Jesus aquilo que nos aflige, sermos 100% transparentes, porque olha, essa mulher nessa casa foi transparente e foi corajosa, porque ela sabia as críticas que
que ela estava recebendo, assim, mesmo que no pensamento, o julgamento das pessoas. Mas ela não quis saber. Ela viu o seu mestre e ela falou: eu não posso perder essa oportunidade. E realmente, logo depois, um tempo depois, o próprio Jesus depois vai dizer que ela estava fazendo algo, preparando o corpo dele, ungindo. Então realmente, ela não teria mais aquela oportunidade, Os olhares, o olhar do fariseu para Jesus era: será que ele não tem ideia? Eu acho que ele não tem ideia de quem essa mulher é. Ou seja, ele parou de olhar para si, de sentir o coração queimando, como aqueles dois no caminho de Emaús, eles estão caminhando com Jesus, e o coração deles queima, e eles não percebem o porquê, porque eles estão tão preocupados com o problema, eles estão tão preocupados com a morte de Jesus, que Jesus está ressurreto com eles, e eles não conseguem ver. O fariseu está tão preocupado com o que Jesus estava recebendo daquela mulher, que ele não se examina. Muitas vezes a gente está tão preocupado com o que Jesus está fazendo com o meu vizinho, como o meu vizinho está levando as coisas para Jesus, e eu não consigo me examinar. E o que a palavra da ceia vai dizer? Examine-se o homem a si mesmo. Se Deus, se o Espírito Santo, se Jesus trabalha na vida do meu coleguinha do lado de uma maneira, deixa eles, porque como diz, né? O momento onde só você e eu, é só ele e Deus, você não sabe. E você perdemos a oportunidade de termos nós a nossa experiência com Deus, de sentirmos nós o nosso coração. Como o Simão, o fariseu, perdeu a oportunidade. Jesus estava lá na casa dele e não mudou nada para ele. Foi a mesma coisa de qualquer outro chegar na casa dele para comer. O Evangelho nos convida a abandonar o julgamento em questão de relacionamento com Deus. Só uma ressalva: a Bíblia vai nos orientar a julgarmos algumas, de Paulo principalmente nas cartas, algumas atitudes, algumas coisas, mas o julgamento que ele vai dizer é assim: olha, pega a palavra, leva para a pessoa e fala: olha, a palavra de Deus ensina que deve ser assim, assim, assim. É diferente do julgamento de um pré-conceito que a gente tem sobre alguma coisa e a gente acha que tem que ser assim: ah, na igreja não pode ter esse tipo de coisa aqui. Ah, a irmã chorando ali, a irmã ajoelhada aqui, o irmão cantando alto lá. Entende? O julgamento que a Bíblia vai dizer, o analisar, o avaliar, é o irmão ajudando o outro a crescer. Então você vai mostrar para ele: olha, irmão, isso daqui que está acontecendo, olha, não pode ser assim. O Senhor ensina assim, assim, assado. Diferente do preconceito criado na nossa mente, de uma criação, eu não fui criado assim, aí depois de bem isso, né? Aí eu não fui criado assim, eu não consigo entender isso, né? A Bíblia é inerrante. O meu conceito é muito errado se eu for olhar para a Bíblia e divergir. Então eu preciso ir para a palavra. Aleluia. Simão recebeu Jesus na mesa. A mulher
recebeu Jesus dentro do coração. É diferente. Ela recebeu Jesus e o Espírito Santo já começou ali a trabalhar. O Espírito Santo de Jesus, que estava nele, que ele e o Pai, o Espírito são um, começou a trabalhar na vida dela. Ela ofereceu não só o vaso, mas a vida também. Ela derramou a sua vida. Quem conhece com profundidade a graça, o amor e o perdão de Jesus, não consegue ficar indiferente na presença dele. O fariseu ainda não tinha ideia. Jesus não precisou ficar dando lição para aquela mulher, dando um sermão longo para aquela mulher. Ele falou: olha, os seus pecados foram perdoados porque você muito amou. No 50 ele vai dizer: sua fé a salvou. Vá em paz. A palavra de Jesus traz paz, ainda que confronte você. Ainda que vá contra o que você está fazendo, pensando, ela traz a paz que excede todo entendimento. A palavra de Jesus, as palavras que saíram da boca de Jesus foi: ela muito amou, foi perdoada, foi salva, vai em paz. As palavras do fariseu eram: mulher pecadora, quem ela pensa que ela é? Será que Jesus tem ideia? Será que esse mestre, esse rabino qualquer que eu convidei para minha casa sabe quem é essa mulher? Se ele fosse realmente profeta, ele saberia. Ele estava tão preocupado em julgar Jesus, em julgar a situação, em julgar a mulher, que ele não conseguiu sentir, perceber. Que nós não venhamos a manter Jesus na mesa, mas despercebido, ignorado, não honrado, porque Ele é Deus, é o lugar dele. O lugar dele é no alto trono, é como um princípio na nossa vida. Ele não pode ser mais um convidado na nossa vida. Ele não pode passar despercebido. Ele não pode estar dentro da gente, dentro da nossa casa, e aquilo não fazer diferença nenhuma na nossa vida. Eu convidei, ele entrou, mas sou eu que vou convencer você? É você que vai me convencer? Não. O Espírito Santo que nos convence. Aleluia. Então, qual é o intuito dessa palavra? É pedir para que o Espírito Santo revele para você. Aleluia. A indiferença
fez diferença na vida dela. Ele livrou ela das tormentas. Transformou a tristeza dela. E mudou a sua vida inteira. Ele deu novas vestes. Ele ungiu a cabeça dela. Ela talvez pensasse que estava ungindo ele, mas ela saiu de lá abençoada e com a paz que só ele pode dar. Nós precisamos conhecer a nossa condição, não do outro. O fariseu deixou de analisar a sua própria condição. Ele buscou conhecer a Jesus superficialmente. E ela, em poucos segundos, em poucos minutos, conheceu a Jesus com uma profundidade que ela jamais voltaria a ser a mesma, porque é impossível. É impossível você querer voltar a ser o mesmo depois de encontrar-se com Jesus. Encontrar-se mesmo, sabe? Você pode até tentar. Eu confesso que um dia, há muitos anos atrás, eu tentei voltar a pagar tudo que eu tinha vivido com Jesus. Eu queria a minha vida de adolescente normal. O que é o adolescente normal? Vocês têm ideia do que é um adolescente normal que eu estou falando? Só que doía tanto que eu não entendia. Eu não entendia. Por que eu não conseguia? É porque o impacto da presença dele, do encontro que eu havia tido com ele, foi tão real, foi tão forte, foi tão verdadeiro, que ele mudou a minha vida inteira. E por mais que eu não quisesse, eu não conseguia mais voltar a ser a mesma. E de vez em quando, o Espírito Santo me faz lembrar de momentos assim, e fala: olha, eu posso fazer de novo. Eu posso fazer de novo. Eu posso encontrar você de novo. Eu posso receber o seu vaso de novo. Você pode quebrar outro vaso. A gente pode ter outro encontro. E pode começar tudo de novo. Não tem problema. O Senhor Jesus é especialista. O Espírito Santo é especialista em recomeços. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra foi ministrada bem antes de eu começar a falar aqui. Obrigada, Jesus. E nós te louvamos porque a igreja é tua, a tua palavra. Aqui estão os teus filhos amados, a quem o Senhor mudou a vida deles para sempre. Obrigada, Jesus. Aqueles que encontraram no Senhor e jamais serão os mesmos. Mas para aqueles que precisam novamente de um novo encontro e quebrar novos vasos, encontre-os novamente. Receba, Senhor, o vaso quebrado dos meus irmãos, o meu hoje. O Senhor ama aqueles que chegam na tua presença com verdade, com transparência, e o Senhor diz: olha, os seus pecados estão perdoados, porque você muito me amou. Obrigada. A sua fé te salvou, vá em paz. Aleluia. Receba a paz do Senhor nesta manhã. Receba o amor, o cuidado, o reconhecimento de que você é pecador, sim, mas que também você entregou tudo que te prendia aos pés do Senhor. Entregou para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, fala a palavra. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Deposita no Senhor o peso, o fardo que você
pés do Senhor. Derrama sobre ele. E que a presença dele não seja indiferente, não passe despercebido na nossa vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Essa passagem nós podemos ver que Jesus foi convidado à mesa de Simão, fariseu. Enquanto todos observavam uma mulher, observavam as aparências, uma mulher conhecida por sua vida de pecado entrou naquele lugar. Ela não levou palavras, levou lágrimas, não levou justificativos, levou arrependimento. Ela ungiu os pés de Jesus com perfume, enxugou-os com os cabelos e o beijava continuamente. Na mesa havia dois tipos de pessoas: quem achava que não precisava de perdão e quem sabia que dependia totalmente da graça. Como nós nos sentimos hoje? Nós não precisamos do perdão? Estamos cheios da graça? Ou somos como aquela mulher que reconheceu o amor de Jesus Cristo? Como diz a palavra, ela aproveitou aquele momento que ela pôde se colocar diante de Deus, diante de Jesus, se arrependeu dos pecados. Como nós estamos hoje? A ceia nos lembra que todos nós precisamos do perdão de Cristo. Jesus contou a parábola dos dois devedores. Um devia muito, o outro devia pouco, mas ambos precisavam que a dívida fosse perdoada. E na cruz, Cristo pagou essa dívida, pagou a minha dívida e a sua dívida. Então, irmãos, não é o tamanho do seu pecado, mas é o ato do pecado. Nós precisamos reconhecer que Cristo está nos observando e Ele nos perdoou. E você tem se colocado diante do Senhor? Você sabe o momento certo que você deve se arrepender dos seus pecados? Você crê realmente que Deus perdoa os seus pecados? Amém. O ato que aquela mulher fez, o amor daquela mulher era a resposta ao perdão que havia recebido. E a ceia não é apenas um memorial da morte de Cristo, é uma celebração da graça que nos alcançou. Aleluia. E essa graça teve um custo muito alto. Uma morte de cruz, após um sofrimento tão grande, mesmo tendo dado todo o amor, que nós não temos condição de imaginar o tamanho que é o amor de Cristo. Mas nós sabemos que Ele é grande. Pois eu e você não temos esse amor a tal ponto, eu creio, de dar a sua própria vida pelo próximo. Mas Deus espera isso em nós, com atitudes, com amor, com gestos, com a palavra do Senhor, com aquele momento que você fala: Senhor, obrigado, o Senhor morreu por mim na cruz, eu sou um miserável, eu sou um pecador, e te reconheço como meu Deus e meu Salvador. A ceia que celebraremos agora é esse ato. Deus não vê a sua profissão, Deus não vê o tamanho do seu pecado, Ele vê o seu coração. Ele vê o momento que você se arrepende dos seus pecados. Neste momento agora no qual estaremos celebrando, você coloque isso no seu coração, medite sobre essa palavra, entenda o que Deus já fez e ainda fará por você. Uma morte de cruz, uma morte doída, como eu sempre digo. E até naquele momento Ele ainda perdoou os pecados na terra. E naquele momento Ele pediu a Deus que tivesse perdão de nós, que nós não sabíamos o que fazíamos, muitas vezes não sabemos. Mas o que nos coloca diante do Senhor no merecimento é esse momento, no qual nós pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e buscamos não errar mais. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de crer nos milagres do Senhor. Aquela mulher tinha uma profissão triste, mas era o que ela sabia fazer de melhor. E ela usou o dinheiro que ela ganhou com a profissão, mas por honra ao Senhor. Ela consagrou ao Senhor.
comprou o melhor perfume para ungir os pés de Jesus. E que nós sejamos assim nas nossas atitudes. Nós tenhamos o conhecimento de vivermos uma vida de retidão ao Senhor, para que o Senhor também receba o nosso perfume, que é a nossa gratidão, a nossa submissão, o nosso amor e a nossa adoração. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós louvamos ao Senhor e agradecemos por esse momento maravilhoso, Pai, do qual participaremos da ceia. Consagramos esses elementos que representam o seu corpo e o teu sangue, Pai, sangue derramado de madeira por nós, míseros dos pecadores. Nós somos seus filhos e temos dentro de nós o Espírito Santo, o qual cuida de cada detalhe. Senhor, abençoe os elementos, eu peço mais uma vez, Pai, e que ao tomarmos possamos entender o que é o verdadeiro amor do Senhor, o perdão e o sofrimento seja para nós, Pai, o nosso alívio, seja esse amor, e que possamos cada dia mais e mais dizer: Senhor, valeu a pena servir ao Senhor. A Ti, Pai, te damos graças, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento, igreja, eu queria colocar diante da igreja que, como foi dito aqui várias vezes, o Senhor limpou as nossas vestes, hoje nos convida à mesa e nos deu novas vestes. Não sabe, Ele nos deu novas vestes. Aleluia! Então, que você ande como nova criatura diante do Senhor. Não ande como você se tivesse acabado de sair do lamaçal, se arrastando, se lamentando, e porque disse, porque daquilo. Mas creio, Senhor, te deu novas vestes. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E que possamos não andar com Jesus assim de maneira de se ouvir falar, mas que possamos caminhar, se aprofundar, caminhar lado a lado com Ele. Que conheçamos Jesus assim, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Aleluia!
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças ao partido, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória desse Deus maravilhoso, nós temos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Participemos todos. Senhor Deus eterno, Pai, te louvamos, Pai, por este momento maravilhoso, Pai. Que possamos entender, Pai, que aquele gesto que aquela mulher fez ao Senhor foi um gesto verdadeiro de amor, Pai. Nós sejamos assim também, eu peço, Pai. Possamos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, nosso amor, nossa fidelidade, nosso louvor, Pai. Pois o Senhor é nosso Deus. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nesta manhã abençoada, o Senhor nos concedeu de estarmos aqui como igreja reunidos para louvar o Senhor, Pai. Que assim seja em nossas vidas. A Tua presença seja real para nossas vidas. Pois nós somos totalmente dependentes de Ti. E eu peço ao Senhor que a nossa alegria, Pai, seja Tua força. Para que possamos entender que quando o Senhor vê em nossos corações a fidelidade, a gratidão, a submissão, nós podemos saber que temos um Pai que cuida de cada detalhe. O nosso desejo é, Pai, estarmos com o Senhor na eternidade e dizer: Pai, obrigado por tudo que eu passei. Valeu a pena servir ao Senhor. Valeu a pena ser teu servo. Que possamos ser ouvir da tua honra, Pai. Sejam bem-vindos, meus filhos. Um paraíso que eu reservei para cada um de vocês. Sejam bem-vindos, meus filhos, pois eu os amei e os amo. Senhor, somos tão pequenos, Pai, mas temos um Deus tão grande que nas nossas fraquezas nós nos sentimos tão fortes, porque o nosso amor, Pai, é real, Senhor, e que a nossa fé seja real. Mais uma vez, Pai, nós como igreja agradecemos por esse momento, por termos o Senhor em nossa vida, Pai. A Ti, Senhor, todo o louvor, toda a honra, toda a glória, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Igreja, você está alimentado da palavra? Vocês estão alimentados da palavra? Vocês estão fortalecidos? Há fogo aí nesse pulmão? Então, tipo assim: em meu coração não se demore, cante essa canção, por sei que amor é como desses pulmões.
Senhor Deus amado Pai, nesse momento, destinado às ofertas, aos dízimos, nós agradecemos e pedimos ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante desta igreja, Pai. Aquele que dizima e oferta com o coração, sem mágoa, sem briga, no dia de amanhã, pois sabemos que amanhã pertence ao Senhor. Abençoa, Pai, cada dizimista, abençoa os empresários dessa igreja, todos aqueles que são fiéis à Tua palavra, com os Teus ensinamentos, Pai. Sabemos que muitas vezes parece ser estranho você ser um dizimista, você ofertar, mas não é ser estranho, é ser obediente e ser grato ao Senhor. Sim, Deus. Nós pedimos ao Senhor que abençoe esta igreja, que possamos crescer na graça e na sabedoria, que não nos falte nada, Pai. Que a Tua presença seja real nas nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem passar a maquininha com mais, depois da casa do laço, ou quem quer entender aqui. Amém? Vamos recitar a frase do nosso versículo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já não acontece assim, caminho e acha que 18 e 19. Reflexo dos olhos. Amém? Temos algum visitante hoje? Não tem? Visitante, olha os irmãos aí. Vamos lá, senhor. Recebemos? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, volte sempre, se quiser, fica com a gente. E traz com a gente, irmão, já que nós somos visitantes assim, fique sempre, tá bem? Culto de oração, toda sexta-feira, às 20 horas. Irmãos, é muito bom vocês puderem participar conosco. Mais um momento que nós reservamos ao Senhor. Nós temos tão pouco tempo que a igreja para servir ao Senhor, e esse momento com Deus é muito maravilhoso. Se você puder, faça isso. Não é por mim, é por você diante do Senhor. Amém? Quarta-feira nós temos o culto na casa da Cláudia Levando. Amém? Está sendo também um momento maravilhoso, interessante, pois a palavra de Deus é ministrada. Quarta-feira agora eu vou participar com a irmã da Cláudia. Nós vamos o trabalho de Deus nessas vidas. Deus se agrada no coração dela. Amém? Culto com as mulheres. Uma pergunta: cadê a operada da igreja? Tem que chamar essas mulheres, senão elas não respondem. Ô Senhor, é um culto maravilhoso. Se você puder participar, faça isso. É para o crescimento do reino também da tua palavra, da palavra do Senhor na tua vida. E dedicar a Deus um tempo precioso. Como aquela mulher fez na luz do Senhor com o melhor perfume. Seja você diante de Deus, faça o seu melhor para Deus. Amém? Estudo da palavra já foi, levando. Semear a esperança no próximo domingo, às 6 horas da manhã, se irmãos puderem participar, puderem fazer suas doações também, nós agradecemos. É o momento da palavra do Senhor para aqueles que se desviaram do Senhor, ou que não conhecem, e que têm uma vida difícil morando nas ruas. É difícil. Só nós que estamos lá para ver e imaginamos o sofrimento. Mas nós estamos aqui para servir ao Senhor e levar a palavra do Senhor. Seja você também o ministério, o ministro do Senhor. Amém? Doação? Batismo, se alguém foi batizado, tem interesse em saber como é. Fala com os nossos dirigentes da igreja aqui, irmãos, é maravilhoso. Não é simplesmente jogar água na cabeça da pessoa e batizar. Tem todo um trabalho, pois Deus gosta das coisas bem feitas, com sabedoria, com amor, com dedicação, é para a glória do Senhor e também para a sua salvação. Amém? Próximo domingo teremos culto às 9h05 da manhã. Espero que os irmãos tenham todos presentes para a glória do Senhor. E antes de nós encerrarmos, mais uma vez, para não esquecermos. Amém? Mais algum comentário? Não? Vamos nos colocar de pé então. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia abençoado, a tua presença, por tudo que tem feito sobre essa igreja, para cada pessoa, Pai. Peça ao Senhor, Pai, que ouça as nossas orações, as nossas petições, mas também o nosso agradecimento ao Senhor. Que o Senhor possa achar cada um de nós um verdadeiro adorador, e que tudo que viemos a fazer seja para a tua honra e tua glória, Pai.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. O Senhor Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Onde colocares as plantas dos vossos pés, no lugar seja santo. Onde colocares as palmas de vossas mãos, sejam ali próximos. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Senhor, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.